Rosinete estava sentada na beira da cama, que já era bem usada. Era madrugada e um silêncio muito grande tomava conta de tudo. Só se ouvia o barulhinho de um relógio na sala. Esse silêncio parecia um grito bem alto dentro dela. Lá fora, o vento frio balançava as folhas secas do pé de caju velho que ficava no quintal. A lua quase não clareava nada. Elias, o marido dela, tinha acabado de chegar de mais uma viagem longa de caminhão. Ele parecia muito cansado e distante. Aquele homem que agora roncava do outro lado da cama não parecia mais o marido carinhoso que ela tanto amava. Ela segurava a camisa dele com as mãos tremendo. De novo, sentiu um cheiro forte de perfume de mulher na roupa. Um cheiro doce que não era o dela. Nunca tinha sido. O coração dela doía muito com essa desconfiança, mas ela não chorava mais como antes. Agora, ela queria entender o que estava acontecendo. Rosinete era uma mulher que tinha muita fé. Ela acreditava que o casamento era uma promessa séria feita a Deus e que antes de desistir, ela precisava lutar pelo seu amor e pela sua família. Naquela manhã, o dia estava meio triste, igual ao coração dela. Depois de fazer o café, ela ficou olhando o marido de longe. Ele tomou o café bem rápido, quase sem olhar para ela. Pegou a marmita, deu um beijo rápido nos filhos, que ainda estavam com sono e nem entendiam o que estava acontecendo, e saiu. Não disse nem bom dia. Rosinete, minha irmã, até quando você vai aguentar isso? Perguntou Lourdes, a irmã mais velha dela. As duas estavam lavando roupa no tanque de cimento lá no fundo de casa. Esse homem está te enganando, Rose. Abre o olho. Você está cega de amor e só está sofrendo. Lourdes falava duro, mas Rosinete sabia que era porque se preocupava com ela. Mas Rosinete não estava completamente cega. Mesmo com o coração machucado, ela ainda tinha uma pontinha de esperança. Ela acreditava que, às vezes, as coisas não são o que parecem. Por isso, decidiu investigar tudo sozinha, em segredo, sem contar para ninguém. Elias tinha 44 anos. Ele era um homem quieto, forte, que falava pouco e com a voz mansa. Desde novo, ele trabalhava como caminhoneiro, viajando pelas estradas. Ele levava de tudo: grãos, frutas e até remédios para as cidades do sertão, chegando até a divisa com Pernambuco. Ele conhecia cada curva e cada parada de posto. Sempre foi um homem muito responsável, um bom marido e pai, até que começou a mudar e a ficar mais distante. Rosinete começou a anotar tudo num caderninho: os dias das viagens, os horários das ligações, que eram poucas e rápidas. Ela percebeu uma coisa estranha. Elias sempre desligava o celular ou ficava sem sinal, no mesmo lugar da estrada, perto das 4 da tarde. Quando ela perguntava, ele ficava irritado e dizia que era problema da operadora. Mas ela sentia que não era só isso, que ele estava escondendo alguma coisa. Sem saber mais o que fazer, mas decidida a descobrir a verdade, ela pediu ajuda para Jonas, seu cunhado, que era irmão de Elias. Jonas trabalhava numa borracharia perto do posto onde Elias sempre parava para abastecer. Jonas ficou sem graça com o pedido de Rosinete, mas concordou em ajudar. Rose, eu não queria me meter na vida de vocês, mas já que você perguntou, semana passada eu vi seu marido conversando com uma mulher por aqui. Ela parecia muito doente, usava um lenço na cabeça. Ele ajudou ela, levou ela num carrinho de mão até uma casinha simples que tem atrás do morro. Não parecia um encontro de namorados, não, mas que estava estranho, estava. O coração de Rosinete bateu mais forte. Quem era aquela mulher? E por que Elias nunca tinha falado nada sobre ela? No mesmo dia, ela decidiu que ia descobrir tudo e começou a planejar sua própria viagem. Na sexta-feira, Rosinete disse para a irmã que ia visitar uma prima em outra cidade. Pegou o carro velho de Jonas emprestado, deixou os filhos com a sogra, que não desconfiou de nada, e foi pela mesma estrada que Elias costumava fazer.
Ela já conhecia o caminho, mas dessa vez estava muito tensa. Depois de 6 horas dirigindo debaixo de um sol forte, ela finalmente viu o caminhão do marido, parado perto de uma vila bem simples, num lugar meio escondido. Era um lugar pobre, onde só ia quem conhecia bem a região. Ela ficou dentro do carro, escondida, por quase 1 hora, esperando e com medo. Finalmente viu Elias saindo de uma casinha com uma caixa. Dentro da caixa tinha leite, arroz, feijão, sabão e uns brinquedos velhos. Rosinete sentiu as pernas ficarem bambas. Ao lado dele, uma senhora bem magrinha, de cabelo branco e com um lenço florido na cabeça, segurava a mão dele com carinho. Elias olhou em volta, mas não viu Rosinete. Ele entrou no caminhão e foi embora. Rosinete criou coragem, desceu do carro e bateu na porta da casinha. O coração dela parecia que ia sair pela boca. "Pois não?", disse a senhora, abrindo um pouco a porta. A voz dela era fraca, mas gentil. "Boa tarde. Desculpe incomodar. A senhora conhece um homem chamado Elias Pereira, um caminhoneiro?" A mulher, quando ouviu o nome, arregalou os olhos, que ficaram cheios de emoção. "Conheço, sim. É meu filho." O mundo de Rosinete parou. "Como assim, filho?" Dona Dalva, uma senhora de 67 anos que tinha tido uma vida muito sofrida, contou sua história chorando. Quando Elias era só um menininho, ela teve que fugir do marido, que era muito violento. Para se salvar, ela teve que tomar uma decisão muito difícil: deixar o filho com os avós dele. Por muitos anos, ela tentou encontrar Elias de novo, mas não conseguiu. Até que, poucos meses atrás, Elias apareceu na porta dela. Ele estava sem acreditar, nervoso. "Quando ele me viu, minha filha, depois de tantos anos, ele chorou igual criança", ela disse com a voz cheia de emoção. Desde esse dia, Elias visitava ela escondido e ajudava com o que ela precisava. Rosinete ficou sem saber o que pensar. Eram muitas emoções ao mesmo tempo. Surpresa, um pouco de ciúme por ele não ter contado, mas também um alívio muito grande. "Mas por que ele não me contou nada? Por que tanto segredo?", ela perguntou. "Ele disse que tinha vergonha, minha querida. Vergonha da minha pobreza. Ele não queria te preocupar com mais isso. Disse que precisava entender tudo primeiro, antes de contar para você e para os meninos." Rosinete chorou. Chorou por todo o sofrimento que passou sem necessidade, pelas noites sem dormir, pelas desconfianças. Chorou porque o marido escondeu a verdade, mesmo que por medo. E chorou, principalmente, pelo alívio enorme que sentiu, que lavou toda a tristeza. Na volta para casa, enquanto o sol se punha e pintava o céu de cores bonitas, Rosinete dirigiu em silêncio. Ela só pensava e rezava. Agradecia a Deus por ter descoberto a verdade. Agradecia pela força que teve e se preparava para a conversa mais importante da sua vida. Elias chegou no domingo de manhã. A casa estava limpinha, os filhos brincavam felizes no quintal e um cheiro gostoso de bolo de milho, o preferido dele, tomava conta da cozinha. Rosinete esperava por ele na mesa, calma e com um brilho diferente nos olhos. "Precisamos conversar, Elias", ela disse com a voz tranquila, mas firme. Eli mesmo, naquela mesa simples, Elias começou a chorar muito como uma criança. Ele contou tudo, sobre ter encontrado a mãe e sobre o medo que sentiu de contar para Rosinete. Pediu perdão por ter escondido tudo, por ter feito ela sofrer com as suas ausências e seu jeito estranho. Disse que tinha muito medo de reviver a dor do passado, mas que nunca, nunca mesmo tinha deixado de amá-la. Rosinete não gritou, não acusou, só ouviu com o coração aberto. Quando ele terminou de falar, ela disse com muito carinho: "Eu já sei de tudo, meu amor. E agora? Agora nós vamos cuidar dela juntos, como uma família." Alguns dias depois, Dona Dalva foi morar com eles. Os netos, que antes ela só via em sonhos, agora chamavam ela de avó e enchiam os dias dela de alegria. Rosinete cuidava de Dona Dalva com muito carinho, como se fosse sua própria mãe. Elias
livre do peso do segredo, voltou a sorrir. A fé, que sempre foi importante para eles, ficou ainda mais forte naquela casa. Meses depois, Dona Dalva ficou muito doente e faleceu. Elias segurava uma mão dela e Rosinete a outra. Ela morreu em paz, cercada pelo amor da família que a vida tinha tirado dela por tanto tempo, mas que o destino trouxe de volta. E Elias e Rosinete, eles recomeçaram como casal, mais unidos e fortes. A família deles também ficou mais forte. A casa deles se tornou um lugar de perdão e amor de verdade. Essa história fala sobre um tipo de amor que não acaba com o tempo, que fica mais forte com as dificuldades. Fala sobre ter paciência, que é uma coisa rara, mas que salva e cura. Fala sobre ficar em silêncio para observar e entender, em vez de julgar logo de cara. E fala principalmente sobre Rosinete, uma mulher muito forte, com muita fé e um coração muito bom. Ela não foi boba, ela foi forte para buscar a verdade e teve um coração grande para perdoar. No mundo de hoje, onde é tão fácil desistir das pessoas e julgar sem saber, ela escolheu o caminho mais difícil, mas que valeu muito a pena. O caminho de entender, de ter compaixão e de amar de verdade. E foi essa escolha que salvou o casamento dela e trouxe a felicidade de volta para sua família. Se essa história tocou seu coração, talvez seja bom pensar um pouco. Será que você está pronto para ouvir de verdade antes de julgar? Será que a verdade pode estar escondida onde a gente menos espera? E se você gostou dessa história, assista também a um vídeo que está aqui do lado. É sobre uma mulher que foi abandonada no altar no dia do casamento. E o que aconteceu depois vai te deixar de boca aberta. Porque o amor, quando é de verdade, sempre acha um jeito de voltar.